Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Sejam todos bem-vindos a esse vídeo. Estarei tratando aqui sobre como calcular tensão de salhamento para materiais ou corpos que estão sendo submetidos a um torque. Ou melhor, nesse caso não calcularemos a tensão em si, mas dimensionaremos o eixo para que suporte uma certa tensão de cisalhamento, uma tensão admissível. Então, o enunciado está aqui na tela, eu vou ler: dimensionar o eixo árvore vazado com relação entre diâmetros igual a 0,5 para transmitir uma potência de 20 kW, girando com uma velocidade angular de 12 radianos por segundo. O material do eixo suporta uma tensão de isolamento admissível de 50 megapascal. Então, vamos traduzir algumas coisas aqui. Quando ele fala em relação entre diâmetros igual a 0,5, ele está querendo dizer que se eu comparar o diâmetro interno com o diâmetro externo, ou seja, o diâmetro que está aqui dentro, que é a parte oca, e o diâmetro de fora, comparando os dois, eu vou ter uma relação ou uma razão de 0,5. Então, essa é a relação ou razão entre os diâmetros interno e externo. Com isso, eu tenho que D minúsculo, que é o diâmetro interno, é 0,5 vezes o valor do diâmetro externo, que é D maiúsculo. Bom, essa relação eu vou usar já para calcular o momento polar de inércia. O momento polar de inércia depende dos diâmetros. Como eu ainda não sei, porque eu vou dimensionar esse eixo para calcular, vou dimensionar esse eixo em função da tensão admissível, eu vou ter que deixar o momento de inércia polar em função dos diâmetros. Então vai ficar assim, ó. O momento de inércia, quando eu tenho um eixo que é vazado, eu tenho que calcular π sobre 32, e aí eu faço o quê? Eu faço a parte externa, que seria d a quarta, menos a parte interna, que seria d minúsculo a quarta. Bom, então o momento polar, se ele fosse totalmente maciço, seria π d a quarta sobre 32. Mas como tem a parte oca no meio, né? Eu vou ter que descontar isso aqui no meio. Então eu tenho que subtrair essa parte aqui. Bom, nós vamos substituir essa relação 0,5D aqui embaixo e vamos ficar com o seguinte. Isso vai ficar π sobre 32, d elevado à quarta, menos... Agora, quando eu substituir aqui 0,5 à quarta, isso vai dar um número bem pequeno, vai dar 0,0625, e d à quarta continua ficando d elevado a 4. Bom, fazendo a conta aqui, eu vou chegar em que IP tem que ser igual a 0,09239D a quarta, ok? Esse é um momento polar em função do diâmetro externo, supondo que a relação entre o interno e o externo seja meio, ok? Bom, isso aqui vai ser importante para mim, eu vou precisar disso. E para dimensionar, eu preciso descobrir o torque que esse eixo está sendo submetido. Bom, eu não tenho ainda a ideia do torque, mas eu tenho aqui algumas informações. Por exemplo, a potência é 20 kW e a velocidade angular é 12. Eu posso calcular o torque com essas duas informações. Lembrando uma fórmula utilizada em física, a potência, que é o quanto de energia você está gastando a cada segundo, vai depender do torque, obviamente, e também vai depender da velocidade angular, que é o ômega. No caso ali no texto eu deixei em W, mas geralmente usam a letra grega ômega. Bom, então,
Se eu tiver a potência e se eu tiver a velocidade angular, eu sei o torque. Então vamos fazer a substituição. Eu vou ter a potência igual a 20 kW, tá? 20 kW eu tenho que transformar isso para watts. Então eu vou pegar isso aqui, transformar em watts, isso vai dar 20.000 watts. E a velocidade angular eu posso deixar com 12 radianos por segundo, tá? Então posso manter essa informação do jeito que está. Então, substituindo, vamos ficar com 20.000 igual ao torque vezes a velocidade angular, que é 12. E daqui eu já posso tirar o valor do torque. Vamos continuar aqui na parte da direita. O torque, se eu dividir 20.000 por 12, vai dar aproximadamente esse número aqui, 1666,7 Newton-metro. Ok. O valor de torque é importante para eu saber como dimensionar esse eixo. Agora, o critério é o critério de tensão de selhamento admissível. A tensão de selhamento aqui admissível desse material está sendo informado que é 50 megapascal. Então eu vou usar essa informação. Eu tenho o seguinte: tensão de selhamento devido à torção depende do torque? Sim, depende do torque. Depende do raio, que é a distância do centro até onde eu quero calcular? Sim. E também depende do momento de inércia, do momento polar de inércia. Então eu preciso dessas informações aqui para poder dimensionar o eixo. Eu vou começar a substituir, lembrando que eu não posso deixar aqui em 50 megapascal, né? Eu vou transformar isso. Isso aqui é a mesma coisa que 50 vezes 10 a sexta, tá? Então 50 vezes 10 elevado a 6 Pascal. Então, substituindo, vai ficar 50 vezes 10 elevado a 6 igual a 1666,7. O diâmetro dividido por 2 vai dar o raio. Então, aqui no lugar do raio eu vou colocar o diâmetro dividido por 2. E no lugar do IP, que é o momento de inércia, eu vou calcular o que eu tinha, eu vou colocar o que eu tinha calculado antes, né, que esse valor aqui, né, 0,092039 d a quarta. Então eu vou substituir isso lá. Então nós vamos pegar o valor daqui, vamos substituir aqui, tá? 0, deixa eu aumentar um pouquinho. 0,092,039 d a quarta. Ok? Bom, o que eu vou fazer? Vou passar o que tiver aqui de um lado para o outro, tal, fazer algumas contas. Deixa eu só trocar a cor aqui. Por exemplo, eu simplificar D com D a quarta, vai dar D ao cubo, né? Então aqui vai dar D elevado a 3. Que mais? Vou fazer a multiplicação aqui, então vamos pegar tudo que está desse lado e passar para lá, multiplicando, tá? Então vai ficar assim, se eu pegar os 50 vezes 10 a sexta e multiplicar por 0,092039 e multiplicar pelo 2, né? Isso vai dar um número aqui. Deixa eu voltar para a cor que eu estava antes. Eu vou ter esse número aqui, 9.203.900
d ao cubo igual a 1666,7. Então, eu vou ter que tirar a raiz cúbica. Eu vou dividir 1666,7 por 9.203.900. Isso vai dar 1,81086 vezes 10 a menos 4. Eu vou ter que tirar a raiz cúbica disso. Para tirar a raiz cúbica na calculadora, você pode fazer o seguinte: você pode pegar esse número e elevar a 1/3. Então, você pode usar aquela teclinha na calculadora, aquela teclinha que tem um sinalzinho assim parecendo um circunflexo, né? E usar aquela outra teclinha que parece aquelas frações A, B, C. Com essas duas teclinhas você consegue fazer isso elevado a 1/3. Então você vai fazer D igual a esse número aí. Elevado a 1/3. Então, use essa tecla para fazer o elevado e essa tecla para colocar 1/3, tá? De preferência, coloque 1/3 entre parênteses. Então, você vai usar essa teclinha, depois você usa a tecla do parênteses, aí você coloca o número 1, tá? Depois aperta essa tecla do ABC, tal, da fração, e depois coloca o 3 e aí fecha o parênteses, tá? Então isso é para você poder elevar a 1/3, tá? Isso vai dar um resultado de D igual a 0,0566 aproximadamente, tá? Ou seja, isso em metros, em milímetros, isso é 56,6. Vamos aproximar esse 56,6 para 57 milímetros. 57 milímetros aproximadamente. Bom, se eu calcular 50%, né, 0,5 vezes 57, eu vou ter o outro diâmetro, que ele vai dar 28,5, tá? Então eu vou aproximar aqui 28,5, vou colocar 29 milímetros, tá? Isso quer dizer então que se eu quero que esse eixo suporte, né, esses até 50, né, esses 50 megapascal aí, que é o valor admissível, o tamanho desse eixo tem que ser externamente 57 milímetros e internamente o vazio que tem que ter nele, né, o oco, a parte oca, tem que ter 29 milímetros. Deixa eu só separar aqui essa parte aqui que eu expliquei da calculadora e focalizar tudo aqui, que vocês tenham ideia do cálculo por inteiro. Tá? Era isso que eu queria transmitir para vocês hoje. Agradeço a sua atenção e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Bye, bye.